Então, vamos em frente. O primeiro tema foi escolhas, na segunda semana, dualidade. E agora, Zé? Agora a gente vai falar um pouquinho de ambiência e coragem, é isso? Vamos falar disso aí, Lucas, que é uma coisa bem legal, né? Que é uma dica legal aí para as pessoas que essas dicas aí são bacanas, porque se você começar a colocar em prática, você vai ver que você vai começar a dar certo, né? Então é importante isso, né? E a gente Joia. só está aqui só para tentar ajudar, né, Lucas? Isso aí. É bom lembrar, né, esse início de projeto, a gente fica repetitivo, mas é bom para avisar que esse encontro ele não é exclusivo para os alunos da escola que o Zé tem, mas para todas as pessoas. Então, todo mundo que está aqui pode mandar para o familiar, pode mandar para algum amigo, pode mandar para quem quiser, porque é para um autodesenvolvimento humano mesmo, né, Zé? É isso, né? É isso aí, Lucas. É isso aí. É para ajudar. Vamos embora. E para inteligência emocional, Zé, como que é a ambiência e a coragem aí nesse sentido? A gente Então, pode... Lucas, sempre que a gente fala, né, eu gosto de falar, quando a gente fala de algum assunto e a gente fala de inteligência emocional, ele sempre tem, ele tem significados um pouco diferentes, né? Então, a inteligência emocional é a área da neurociência que estuda, né, os comportamentos e emoções, né, para que você possa se utilizar deles e ter uma vida melhor, né? Então, a ambiência, a coragem, na inteligência emocional, você vai ver que é um fator determinante, né, para você ter para você ter as suas intenções validadas, para você ter o seu sucesso, para você ter os seus motivos, né, validados. Então é uma coisa muito, muito importante que a gente vai estar comentando com você aqui, né? Boa. Pessoal, fiquem todos bem à vontade para estarem participando pelo chat, tá? Comentando, é muito importante para o Zezé, para nós, né? Para o decorrer da nossa live. E a gente vai avançando. Então, Zé, se você puder definir o que é a ambiência, por que Ah, ela é tão importante para nós, isso. e o que ela é capaz de fazer com o nosso cérebro, né? Com o nosso pensar e agir. Então, Lucas, é legal porque assim a ambiência, né, nada mais é do que o ambiente que você vive, né? O ambiente físico e o ambiente com as pessoas que você vive, né? Então, e esse ambiente, por incrível que pareça, né, na inteligência emocional, eles falam ele é tão importante, né, que ele representa quase 90% das suas chances, por exemplo, de obter sucesso. Ô, Lucas, espera um pouquinho que eu vou Tá, fechar aqui. tranquilo. Ele representa quase 90%, né, de você consolidar os seus propósitos, né? Então, se o seu propósito for ter sucesso, se o seu propósito, seja qual ele for, né? Então, o ambiente ele é fundamental para que isso ocorra. E a gente tem que entender uma coisa, é o seguinte, Lucas, o ambiente, o universo subconsciente, que é aquele que é o grande processador das nossas ações, né, na nossa mente, ele funciona por intensidade, repetição e duração. São as três formas que você tem que, que fortalece, né, o subconsciente. E o ambiente, né, ele é muito poderoso, porque você convive todo dia com ele, né? E muitas vezes esse ambiente ele entra na sua mente, né, de uma forma muito poderosa, né? Então, às vezes você não, com seu fator crítico, né, que é a primeira barreira que impede, às vezes o gesto das pessoas, ao você olhar o comportamento das pessoas, às vezes você olhando as pessoas que te dirigem a palavra, que coloca rótulos em você, né, acaba entrando e você acaba sendo influenciado emocionalmente por essas pessoas, né? Então, e isso acaba tendo um processamento muito intenso, porque ele vai direto no teu subconsciente e acaba
reforçando, né, as suas dores emocionais, por exemplo, né? Então, você imagina alguém que, se você está perto de alguém que, que não é capaz, né? Você vive e tem uma desvalorização muito grande. Então, você vai pegando essa maneira dessa pessoa, e a gente tem o hábito, né? Porque a gente recebe os rótulos, né? E então esses rótulos vão entrando e vão se reforçando na gente, né? Então todos os rótulos você pega, né? E o meio ambiente ele acaba reforçando essas questões emocionais que muitas vezes elas não são suas, né? Elas são da própria pessoa que tá convivendo com você, né? Então, Joia. Zé, você tem dito muito nesses nossos encontros sobre a palavra conhecimento, né? Que quando a gente tem conhecimento sobre determinada informação, determinada coisa, a gente pode trabalhar, viver melhor. Vamos colocar assim, sem esse conhecimento desse tamanho poder do ambiente, como você falou, é correto a gente dizer que a gente absorve tudo que está ao nosso meio, a gente querendo ou não, a gente gostando da pessoa, da relação, a gente absorve? é legal, Lucas, porque se você não tem o conhecimento, né, se você não tem inteligência emocional, você não é capaz de verificar isso, né? Então, o ambiente ele acaba contaminando, né? E as pessoas, elas às vezes não fazem por mal, né? Às vezes o fator, né, a pessoa que te coloca rótulos, às vezes elas não fazem por mal, né? As pessoas, quando elas se justificam, quando elas, né, elas te omitem opiniões, na verdade, elas estão omitindo opiniões segundo os seus arquivos. Então, nada mais são que uma projeção delas próprias, né? E a gente acaba assimilando isso, né? Então, quando uma pessoa fala assim para você, ó, você não tem capacidade para fazer isso, né? Então, ela tá falando dela, né? E esse ambiente ele vai contaminando você, né? Então, você não tem capacidade, você nasceu para ser pobre, você não pode ter, né? Você não pode ter cuidado com as coisas que você vai fazer, cuidado para não dar o passo maior que a perna, cuidado para. Então, você vive num mundo, né, que as pessoas vão te colocando rótulo, né, e você vai assumindo esses rótulos. Se você não tem conhecimento, por exemplo, se você não sabe que tudo que a pessoa fala é uma projeção dela própria, e você não tem inteligência emocional para filtrar isso, você acaba pegando isso, né? Então, você é igual ao papai, o papai não consegue falar, então você também não fala, você é do meu sangue, tá? Olha o poder que tem isso, né? Isso vai entrar na sua cabeça e você vai ter uma dificuldade enorme, por exemplo, de falar em público, por exemplo, né? Você vai ter dificuldade de, né? Você não é muito inteligente, você toma cuidado. Querem, por exemplo, querem prosperar, né? Querem ter uma vida melhor, querem ganhar dinheiro, querem, tá? E com quem elas estão andando, né? Com quem elas estão convivendo, né? Então, se você quer fazer isso, você deve andar com pessoas que têm os mesmos objetivos e que já fazem isso com frequência. Para você ter uma ideia, o ambiente ele é tão poderoso que hoje as grandes empresas, né, elas pagam caríssimo, né, elas não estão mais anunciando em outdoor, em televisão. Elas estão querendo a exclusividade dos clientes que têm potencial para gerar um ambiente de negócio, né? Eu tenho amigos, por exemplo, né, que tem um amigo que paga um absurdo por ano só para sentar na mesa com pessoas milionárias, né? E a gente tem preconceito, né? Porque, por exemplo, para mim, pessoa milionária, pessoa rica, eu aprendi isso com meu pai. Não eram pessoas boas, né? Então isso é muito forte, porque quando eu vou ganhar dinheiro, que eu começo a querer prosperar, eu começo a me achar uma pessoa ruim. Por quê? Porque
esse é o contato do meu ambiente. E se eu vivo com meu pai até hoje, né, e às vezes ele vai reforçando, fala, tá vendo aquele cara lá? Nossa, aquele cara ganhou dinheiro, mas ele fez isso. Então todo mundo, para ele, que ganhou dinheiro, ganhou de uma forma ilícita, por exemplo, ou fez alguma coisa maldosa. E aí você, vivendo nesse mundo, nesse ambiente, você acaba pegando o padrão. E se você pega o padrão no teu subconsciente, é muito difícil, porque você não vai conseguir, né? Porque no seu cérebro, o grande processador é o seu subconsciente, né? Então, se você não tem um ambiente saudável, você não consegue realmente prosperar. Outra coisa importante também, Lucas, às vezes, né, aconteceu comigo, por exemplo, né? Então, eu cheguei num momento da minha vida que vamos falar assim, no quesito de prosperar, de aumentar os negócios, né? E eu fiquei um tempo muito grande convivendo com pessoas que não tinham, né? Não tinham ambições, não tinham esse perfil de crescimento. Então você acaba ficando, você não tem, né? Então você tem que eu costumo falar que o ambiente ele é muito importante porque você deve mirar as pessoas, né? É muito importante isso, né? Às vezes você tem um cara lá que ele tá, eu estou usando a expressão prosperar, mas pode ser qualquer tipo de comportamento que você acha legal, por exemplo, né? Então é legal você ir lá e conviver com aquela pessoa para você aprender com aquela pessoa, tá bom? E o segredo, não tem problema nenhum você aprender com ela, né? Não tem problema nenhum você chegar num cara que conseguiu prosperar, que tem vários negócios, e você sentar com ele e você viver o ambiente dele para você aprender com ele. O grande erro que as pessoas cometem, né, é que as pessoas querem fazer a mesma coisa que ele fez, sendo ele, ou seja, aí você vai quebrar a cara, porque você pode se espelhar, mas você não pode deixar de ser você. Então esse é o segredo da inteligência artificial, tá bom? As coisas já estão prontas, então você pode copiar, mas copie sendo você, não sendo o cara, né? Então esse é um segredo também importante do ambiente, Não né? perder a autenticidade, né? Que você A autenticidade é muito importante. Você falou um pouquinho com a gente de um ambiente mais favorável, né? Como esse, por exemplo, de uma pessoa próspera, um bom profissional, enfim. E como a gente deve lidar num ambiente não favorável, né? Como lidar, por exemplo, no meio onde... Lucas, eu sempre gosto, né? Eu comentei já com você, que é muito legal eu gosto muito das histórias e das parábolas, porque elas ilustram bem as coisas, né? Então a gente tem a parábola das ovelhas, né? Não sei se você lembra que eu comentei com você, já comentei, a gente viajando, a gente comentou já, e isso é muito importante, porque você olhando assim fica mais fácil para a gente identificar. Então quando a gente olha para as ovelhas, né? Tem uma história que fala que as ovelhas elas devem estar muito preocupadas com os predadores, né? Porque quem que é o predador da ovelha? É o lobo. Então a ovelha tem que estar muito preocupada com o lobo. Mas as ovelhas também têm seus pastores, né? Que cuidam das ovelhas, né? E aí a gente tira a lição. Qual a lição que é? Apesar do lobo ser o predador, né, a gente fala assim, que no Natal, quem come o pernil da ovelha são os pastores, né? Então, isso ilustra bem o que a gente está falando de ambiente, né? Às vezes, as pessoas que te sabotam, elas estão próximas de você, igual eu falei para você, pode ser seu pai, pode ser amigos seus, né? Tá? Então, é importante assim, às vezes você já vem com um modelo, por exemplo, vamos pegar um papai que traiu a mamãe, que fez tudo, aí você já vem com esse modelo, já vem com esse padrão, né, que tende a se repetir. Então, você vem para evoluir seu pai. E você vai ter oportunidade para repetir o padrão para você quebrar o ciclo. E aí você tem um ambiente, né, que o seu
seus amigos fazem isso com muita frequência. O que vai acontecer com você? A tendência é que você faça isso e que você ache isso normal, apesar de não te fazer bem, tá bom? Então, o ambiente, ele é muito importante. Você tem que estar sempre tentando identificar os seus pastores, né? Os pastores são pessoas que, aparentemente, elas estão cuidando de você, né? Mas, na verdade, elas estão influenciando de forma negativa, né? E estão sabotando os seus sonhos, né? Então, às vezes, é o papai, a mamãe mesmo. Menina, toma juízo, isso não é para você, né? Menina, não faz isso, você não é capaz de fazer isso. Cuidado, não monta esse negócio que você vai... E tudo isso vem rótulos, né, por trás dessas afirmações, que são poderosíssimos, né, que você passa a conviver. Nós tivemos uma experiência agora, né, no último final de semana, que a gente fez o curso, e a gente fez o quê? A gente criou um ambiente positivo, né? As pessoas saíram de lá, né, bastante positivas, né? E agora voltam para casa. Então, o que que eu falo? Agora cuida do seu ambiente, né? Cuida do seu ambiente, né? Fala assim, não deixa qualquer pessoa. É muito importante que você identifique os predadores, né? Quem são aquelas pessoas que realmente te querem mal para você, né? E quem são os seus pastores, né? E aí a gente tem um outro elemento aí, né? Além dos pastores, você tem eu costumo falar assim, você tem o lobo em pele de pastor. Esse é o pior ainda, porque ele te sabota duas vezes, porque ele realmente quer te matar, né? E ele também te sabota, né? E essas pessoas, né, elas devem ser excluídas do seu ambiente, porque senão você, né, senão você não prospera, né? Você não, isso é muito importante. O ambiente é muito poderoso, realmente é muito poderoso, né? Então, A gente escuta algumas coisas, né? Acredito que essa esteja até na Bíblia. Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Nessa linha faz sentido? isso daí, exatamente, né? Bíblico, né? Então, parece uma frase boba, mas é a real, né? Então, você deve, né, primeiro fazer escolhas, né? Se está tudo bem para você, está tudo bem. Mas às vezes você quer prosperar, por exemplo, tá bom? Você quer ter uma clínica legal, você quer atender, atender muitos pacientes. Com quem você está andando, né? Quem são os seus pastores? Quem está do seu lado, né? São sabotadores, né, que fazem com que você sinta as dores da incapacidade, as dores da desvalorização, as dores do não merecimento, né? Que essas dores, elas são a gente já tem elas muito enraizadas, né? A gente não precisa de ninguém que aumente isso na gente, né? Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Então o ambiente, ele é o fator primordial que vai determinar isso, né? Tá? Vocês não têm noção o poder do ambiente, né? O poder do ambiente é muito importante. E na história das ovelhas, Lucas, o único que não consegue machucar as ovelhas é a própria ovelha, né? Boa. E na cena das ovelhas também é muito interessante, né? A gente pode ver uma criança fazendo carinho nas ovelhas, né? Então, no ambiente, a gente vai ter o predador, né? A gente vai ter os pastores, que são os sabotadores, né? O que te coloca rótulos, né, que te impede de progredir, né? Aí você tem o lobo vestido de pastor, que esse é o mais perigoso de todos, né? E você tem as crianças, a criança fazendo carinho na ovelha, que na verdade a criança fazendo carinho na ovelha são o seu anjo da guarda, né? Então são aquelas pessoas, né, que realmente vão pegar na sua mão, né? E vai realmente cuidar de você quando você está com as suas maiores dores, né? Então,
é muito importante você identificar isso no seu ambiente e você fazer escolhas, né? Lembra que a gente fez na primeira aula, tá? Então, dependendo do que você quer ser, dependendo dos seus motivos, dependendo dos seus propósitos, né? O ambiente, ele é fundamental para você, né? Então, eu costumo falar assim, a minha casa, por exemplo, né? Ela, depois que eu entendi isso, ela é um lugar sagrado. Então, para mim, colocar gente lá dentro é só gente que é do meu ambiente, né? Para mim conviver com as pessoas, para mim sentar em algum lugar, para mim conviver, então eu sei do valor, né? Dos valores que eu tenho, que eu posso passar para as pessoas, né? E eu também não gosto de estar em ambiente que vai de alguma forma, vai me diminuir, né? Porque eu não nasci para ser pequeno, eu nasci para ser grande. Então eu só vou conviver com pessoas que pensam assim, né? Então eu vou escolher o meu ambiente, porque o ambiente é determinante, né? É muito importante. E eu confesso que eu não estava entendendo onde que a palavra coragem se encaixava nesse dia de hoje, mas eu acho que começou a fazer bastante sentido. Porque agora a gente começa a pensar, acredito, tem alguns colegas que falam assim, ai meu Deus, preciso Uhum. rever onde eu estou estudando, onde eu estou trabalhando, enfim, né? E a coragem, ela vem como, Tá. Zezé? Nesse... Antes da gente falar da coragem, Lucas, Uhum. vou só terminar os ambientes, né? Você tem vários tipos de ambientes, né? Você tem os ambientes de vícios, né? Você tem ambientes emocionais, né? Que a gente fala que são os grandes sabotadores, né? Aquelas pessoas que te colocam rótulos que não são seus, né? Aí você tem os ambientes de prosperidade e não prosperidade, né? Uhum. Tem uma coisa que eu gosto, as pessoas falam assim, o cara quando ele vai ficando rico, quando ele vai sendo próspero, ele vai ficando sozinho, né? E as pessoas olham para isso e falam, né? E por quê? Não é porque eles ficam sozinhos, porque eles não têm muito com quem conversar. E para ele ser próspero, ele tem que ter ambiente. E ele não troca o ambiente dele para qualquer um. Entendeu? Entendi. Então ele faz um isolamento quase que natural mesmo, tá bom? Então se ele não tem com quem conversar, se ele não tem pessoas que pensam como eles, o que acontece? Ele acaba se isolando mesmo. É uma blindagem, né? É uma blindagem, né? Outro tipo de ambiente são a televisão, a internet, né? Tá bom? Então ficar atentos nisso. E outra coisa, né? Que o ambiente ele é contagioso, né? E às vezes são pessoas que te amam que fazem isso, né? Sem querer, muitas vezes, né, Zé? Então você tem que estar sempre com a guarda, né, aberta e atento, né? Porque às vezes vem uma pessoa, né, e começa a reclamar, por exemplo, falar que não dá nada certo, então quando ela começa a falar aquilo, se você pegar aquilo para você, né, então eu tenho um sócio que é uma pessoa muito próxima, então eu chego perto dele, hoje está difícil, cara, para mim é tudo muito difícil, para nós é difícil, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e a pessoa começa a se concentrar, né, a analisar o porquê que está acontecendo isso com ela e esquece de focar em como resolver o problema, quer dizer, se existe um problema, existe uma solução, né? Porque o problema, ele deixa de existir quando você tem propósito. Agora, quando você não tem propósito, ele aumenta só. Então, você procrastinar o problema só vai aumentar o problema. Se você convive com pessoas assim, o que você vai fazer quando você tem um problema? Né? A gente viu no, no último final de semana que a gente jogou um problema para o pessoal, né? Falou, olha, o curso vai custar tanto, né? E a gente viu lá, né? Todo mundo, né? Todo mundo analisando assim, mas será que eu vou ter condições? Será que vai me fazer falta? Eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que formar minha filha, eu tenho que isso, se percebe que é um modelo padrão de ambiente, né?
Eu tenho que economizar, não posso gastar. Ninguém se preocupou em falar assim, eu vou aumentar a minha ação para arrecadar mais, para poder pagar isso, porque isso vai me trazer mais coisas. Então, esse é um modelo que só tem quem tem ambiente de quem é próspero. Porque quem é próspero, por exemplo, não fica reclamando, não fica nada, ele fica arrumando solução em cima de solução. Quanto mais problema, tá bom? Melhor, porque ele vai ter mais solução e ele vai prosperar mais. O dia que ele não tiver mais problema, ele cai na soberba, né? Se ele cai na soberba, né, é onde ele começa também quando ele acha que ele é o maior de todos, né, que ele não precisa de mais nada, que ele não precisa de ambiente, que ele não vê ninguém melhor que ele, né? Então o segredo é sempre, eu costumo falar, eu aprendi isso assim, na prática, né, Lucas? Assim, você tem que estar sempre com pessoas que são melhores que você, tá? Conviva com elas, porque elas vão te levar para cima. Boa. E aí, fica à vontade, Zé. A coragem, né? Que eu falo da coragem, que a coragem, né? Primeiro vem a escolha, né, Lucas? Tá bom? Então, às vezes agora vocês devem estar, o pessoal que está assistindo aí deve estar pensando, deve estar tendo insights, né? É que a gente fala. Quem será? Outra coisa legal do ambiente, Lucas, é assim, você tem que identificar os pastores, você tem que identificar os predadores, identificar os seus anjos da guarda, né? Identificar quem é ovelha, isso é muito importante, né? Ovelha não mata ovelha, tá bom? E você tem que tomar cuidado para não ser pastor também na vida dos seus filhos, né? Das pessoas que você convive, tá bom? Quando isso ocorre, é sinal que você tem dores muito grandes dentro de você, tá? E você precisa realmente se tratar, né? Porque senão, tá bom? A dor emocional, ela é igual à dor física. Se você não tratar, ela não vai embora, tá bom? Se você tem o joelho machucado, tá? E você pula e você corre com o joelho machucado, o que acontece? Ele machuca mais. A dor emocional é a mesma coisa. Ela só vai aumentando, tá bom? Cada vez que você tenta, e ninguém quer sentir dor, né? Tá? Então, qual é a forma de você não sentir as dores emocionais? É você eliminar elas através da sabotagem, né? Então, você se sabota o tempo todo. Quais são as principais sabotagens que você faz para você não encarar suas dores, né? São as desculpas, né? Os julgamentos, as transferências que você faz para os outros, né? Entendeu? Bom, Lucas, então, a coragem, para a gente falar, então o que você vai ter que fazer, né, Lucas? Você vai ter que fazer escolhas primeiro, tá bom? Você vai ter que identificar. Tá me ouvindo? Agora, Voltei? Tá, assim, você tá. parou na parte de fazer escolhas primeiro. Então você vai ter que realmente fazer escolhas, né? Tá bom? Hum? E fazer escolha, às vezes, é difícil, porque você está falando, Zezé, para mim não conviver com o papai, não conviver com a mamãe. Não, eu estou falando para você identificar que o papai e a mamãe são pastores e o que eles falam é uma projeção deles e não é sua. E você não deve carregar isso, entendeu? E depois a gente faz a terapia, que é o perdão, né? Para essas pessoas. A gente fala disso daqui a pouco. Mas, então, primeiro você escolhe, né? E, segundo, né, você tem que ter coragem, né? E a coragem, ela não é a coragem que a gente está habituado, né? Porque a gente tem três tipos de coragem, Lucas. A gente tem a coragem física, né? Eu tenho coragem, eu pulo daquela ponte no rio, né? Eu tenho coragem, eu pego meu carro
e dou 200 por hora e faço uma curva a 200 por hora. Pô, esse cara é corajoso, né? Tá bom? Depois você tem a outra coragem, que é a coragem da transferência, né? Eu tenho coragem, eu vou falar para aquele cara o que ele precisa ouvir. Vai lá e xinga todo o cara, fala um monte de coisa, não sei o que lá, tá bom? Pô, esse cara é corajoso, ele foi, peitou e falou mesmo, tá? Às vezes tem um professor falando lá, ele interrompe o professor e fala um monte pro professor. Esse cara tem coragem, tá bom? E a terceira coragem é a coragem emocional, né? Que é aquela coragem de você enfrentar você mesmo. Essa é a mais difícil, né, Lucas? Porque essa é quando você tem que enfrentar as suas dores, né? Entendeu? Então, as suas dores, e isso é difícil, né? Por quê? Porque quando você tem as dores, o que você faz? Você transfere para os outros. Você se sabota, né? Então, é tipo, né, eu tinha dor de não emagrecer, né? Então eu me acho feio, eu me acho gordo, né? Então eu me saboto, eu uso preto porque preto, eu só uso preto, né? Porque preto, eu gosto da cor preta, preto e azul marinho, preto e azul marinho, eu tô de preto e azul marinho, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, essas cores me deixam um pouco mais magro, né? E me faz. E quando eu uso elas, eu não tenho acesso a essas dores, essa vergonha de ser gordo, entendeu? De ser feio, tá? Então, e a gente vive dessa forma, né? Então, a coragem, né? Ela tem. É você enfrentar isso, é você falar para você mesmo o que você é, o que você acha de você, né? Então, se você é incapaz, falar para você que você é incapaz, tá bom? Porque a dor emocional, ela tem dois caminhos, Lucas. Tem o primeiro caminho, ou você pega ela e morre com ela, ou se ela for muito forte, você espremer ela muito forte, ela funciona igual uma mola. Ela vai se transformar na sua força, entendeu? E a única forma de você acessar elas é você olhando para você. Então a gente fala que a coragem emocional é a mais difícil, né? Então você vai ver, eu já vi grandes campeões, né, estarem extremamente depressivos, por exemplo, né? Por que que isso acontece? Porque eles tiveram uma coragem enorme física, né? Mas emocionalmente eles não conseguem se enfrentar, eles não conseguem entender, eles não. Zé, tá me ouvindo? Fez sentir incapaz, você me fez sentir que eu não sou merecedor, você me impõe condições, você me julga, você me acha feio, você não me acha capaz, tá bom? E eu carrego tudo isso comigo, tá bom? Então, pai, eu vou perdoar você, porque perdoar você não significa, né, que eu estou Concordando. concordando com você, né, que eu estou ao perdoar, nós vamos virar os melhores amigos. Ao perdoar, tudo vai acabar. Não. Eu vou perdoar para mim me livrar dessas dores, que elas não são minhas, elas são suas. Né? E eu preciso seguir minha vida. Né? Então, a coragem, ela está nesse aspecto, né, Lucas, de você tomar esse tipo de decisão, né? E para que você se livre. Né? Eu costumo falar assim, a Bíblia fala em
estar amarrado, em ser livre, né? Ser livre do que a Bíblia está falando? Não é você pegar um carro e sair e ir onde você quiser. É ser livre das suas emoções negativas, que é o que te impede de chegar no teu sagrado, né? Que aí tudo acontece para você. Né? Então, se você não tem os impedimentos emocionais, né? E para isso você vai ter que ter muita coragem. E aí você vai ter que cultivar com o ambiente, senão você volta. Né? É a história do cara que para de fumar, né? Tá bom? Ou que para de beber, ou que larga um vício, né? O que acontece com ele? Às vezes ele vai numa clínica, o pessoal cria um ambiente, ele consegue ficar 1 mês, 2 meses. Aí ele volta para onde? Para que ambiente? Né? E aí tem as recaídas, né? E isso não é só com o vício da bebida, do cigarro, isso é com o vício das suas dores emocionais, né? Da sua incapacidade, da sua vitimização, da sua culpa, do seu não merecimento, né? Da sua não autenticidade. Aí vai uma infinidade de sentimentos que pode te, né, fazer. Então, sim, ambiente e coragem são duas coisas que andam bem juntas, né? Tá bom? Esse exercício, então, ele tem que ser diário, né, Zé? Esse alerta, esse cuidado, ele é o tempo todo, né? Na Bíblia tem uma coisa, vocês vão entender agora. Você lembra que você fala, vigiai-vos, vigiai-vos. O que é vigiai-vos? É isso, né? É vigiar o seu ambiente, é vigiar as suas emoções, os seus rótulos, né? E você ir vencendo isso, né? E lembrar que a vida é uma tempestade mesmo, né? Então não se trata de vencer a tempestade, se trata de como você se comporta na tempestade. Esse é o ponto, tá bom? Bom. Tem uma frase legal de ambiente também, Lucas, que eu acho bem legal. Cuidado com o alimento que você dá. Não dê alimento para todos os cães que estão doentes, né? Porque ele só precisa de ter força para te morder. Isso não se trata de cão, isso se trata de gente, né? Então, o ambiente, ele é bem isso, né? Então, também, aquelas pessoas que você dá, né, que você acha que você está fazendo bem, né? Quando você dá para elas, você está falando assim, olha, você não tem capacidade. E ninguém gosta de ouvir isso. E elas vão vingar você. Então, normalmente elas vão te derrubar. Na primeira oportunidade que elas têm, elas vão te derrubar. Tá bom? O pessoal está aqui com a gente, Zé. Somos 55 nessa sala. Se quiser participar aí, deixa eu ver se tem algum comentário, aí você já avança. Maria Clara, voar com quem voa mais alto. Exatamente. Ver que mais aqui faz sentido. Fique à vontade, pessoal, para participar. Se eu estou lembrando de alguma coisa aqui para te perguntar, porque eu também estou aprendendo com isso. Acho que você também, né? Você me disse isso recente, a gente está sempre aprendendo, né, Zé? Está sempre aprendendo, né, Lucas? Isso aí é uma virtude. uma virtude. Essa ambiência, por exemplo, né, é uma coisa que me surpreendeu muito quando eu tive contato e eu entendi na inteligência emocional o que significava a ambiência, né? Para mim foi um choque, foi um diferencial muito grande, porque eu comecei a organizar meu ambiente e é muito impressionante, né? E, e na inteligência emocional, olha só, é muito forte isso, né? 90% do seu sucesso depende da sua ambiência, ou seja, ou você, igual a Maria Clara falou, você voa com quem voa alto, ou você vai voar baixo
com quem voa abaixo. Isso é uma verdade nua e crua, né? Então é muito, muito importante. O ambiente é muito importante. Você se relacionar com pessoas, né, que acrescentam, que te melhora, né? A gente fala na prosperidade financeira, mas você tem vários tipos de prosperidade, né? Nos seus relacionamentos, né? Então andar com pessoas que têm um relacionamento bacana para você se espelhar nela, né? Para que você também possa criar um relacionamento, porque na verdade a gente só quer ser feliz, na verdade, né? E o ambiente é fundamental, né? Uma boa conversa, né? Trocar informações bacanas, né? Então esses dias eu fiquei muito feliz porque eu tenho uma conhecida e a gente a gente tem um rancho que a gente sempre está lá, e ela falou para a Ana, falou assim, eu gosto de ir lá só para tomar café com o Zezé, né? Então ela vai lá só para ter convívio comigo, né? Para que ela leva muita coisa de lá. E eu também gosto muito dela porque eu aprendo muito com ela, né? Ela é uma pessoa muito para frente, muito antenada, tudo. Então, quando nós estamos juntos e a gente conversa, a gente aprende, né? A inteligência emocional, você não precisa ir nos livros. Se você tem ela, você aprende a todo momento, a qualquer momento, né? Em uma uma condição rápida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei com a Ana hoje. Quem é próspero, quem gosta de fazer negócios, então está sempre atento a isso, né? Às oportunidades que aparecem, né? Esses dias quebrou as macas nossas de madeira lá, e nós fomos levar as macas no marceneiro para arrumar, né? E quando a gente chegou com as macas lá, o que aconteceu com o marceneiro? Ele falou assim, vixe, as macas são muito ruins, né? Aí nós falamos, mas você vai ter que arrumar ela para nós, e não, eu estou ferrado, porque eu estou tendo curso, eu preciso da sua ajuda. Eu imediatamente falei assim, essas marcas são ruins? Ela falou assim, muito ruim. Eu falei assim, se ela é ruim é porque você sabe que ela é ruim, mas você sabe o que é uma marca boa? Ele falou, lógico que eu sei. Então você consegue fazer? Eu falei, então faça que eu vendo tuas marcas. Então, você percebe a inteligência emocional, né? Que se você tem... Então, qualquer coisa é uma oportunidade para você, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? E conviver com pessoas que pensam assim, tá bom? Não no problema de arrumar a marca, né? Mas o problema de arrumar a marca é uma grande oportunidade de você fazer um negócio, né? Eu tenho uma enfermeira que cuida da minha mãe, e ela tá se formando fazendo faculdade. E eu perguntei para Márcia, falei, Márcia, e a sua filha, como é que ela tá? Falei, Zé, é uma menina incrível. Minha filha é impressionante. Você acredita que ela nunca pegou 1 centavo meu para estudar? Eu falei, mas como assim? Falei, Zé, desde que ela entrou na faculdade, ela gosta muito de fazer doce. Ela começou a fazer doce e ela começou a vender doce. Você acredita que ela faz doce e ela ganha dinheiro para pagar a faculdade e ainda sobra? Então, veja bem, olha a diferença do problema, né? Então, a mãe não podia pagar a faculdade. O que ela fez? Em vez de ficar se lamentando, ela criou uma oportunidade. É a diferença do inteligente emocional diante de um problema, você entendeu? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É nessa linha aí. Exatamente, Lucas. Boa, essa é boa. Deixa eu ver se tem mais E você precisa, né, Lucas? Você precisa estar perto de pessoas, né? Que esses dias eu fui
a gente estava vendo camiseta, né? E a gente foi ver as camisetas para o Demil aí, e eu queria ver a camiseta para os jovens touros lá, né? Olha o ambiente, tá bom? Aí nós fomos numa fábrica. O que a mulher falou para nós lá? Ah, que não dá, que nós não temos camiseta, que não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Aí eu liguei para um amigo, o nome dele é Loucão, né? Então você imagina, quando eu liguei para ele, ele resolveu o problema? Ele resolveu o problema imediatamente, entendeu? Eu te faço tantas camisetas, eu te dou um preço tal, se você comprar tanto, eu te faço tanto. Quer dizer, eu já cheguei e fiquei perto, né? Falei assim, esse cara é bom, esse cara... Quando você vê ele começou com uma fabriquinha de boné, hoje ele tem é um dos caras que mais vende camiseta no Brasil, quer dizer. Então, é o ambiente, né? Se você quer ser próspero, fica perto de gente próspera. Se você quiser ficar não ser próspero, também está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas saiba que, igual a Maria Clara falou, se você quiser voar alto, voa com quem voa alto. E a gente nos atentarmos que, em muitos casos, né, nós, não sei se eu vou usar a palavra correta, você me ajuda, nós podemos estar sendo os lobos, os pastores de outras pessoas também, né, Zé? Com certeza, com certeza. Essa análise é importante, né? E é difícil, né? Exatamente. É isso aí também, né? Porque o lobo vale para você também. Isso. O lobo e o pastor vale para você também, né? Tá bom? E aí é pior ainda, né? Porque, puxa vida, hein? Além de você não conseguir, você impede o outro, né? De realizar os sonhos. Então, veja assim, Lucas, a gente falando, né? O ambiente é fundamental, né? Você, né? E como você identifica, né, Lucas? Isso é muito legal também, eu não falei isso aí. Como é que você identifica, né, um lobo vestido de cordeiro? Né? Como que você identifica pastores muito... Então, habitualmente, são aquelas pessoas que te deixam na zona de conforto sempre, tá bom? Zezé, você é sensacional. Você é um fenômeno. Zezé do céu, você é o cara. Nossa, Zezé, que aula fenomenal. Que aula, que aula, que aula. Tá bom? Então, normalmente essas pessoas, elas falam muito e te jogam para uma zona de conforto, né? As pessoas que não são pastores, normalmente elas te tiram da zona de conforto. Então, elas fazem uma crítica construtiva, você tem que melhorar nisso, você tem que... se eu fosse você, eu faria aquilo, tá? Tá bom? E, então, isso também é muito importante. E essas pessoas que falam muito, você pode testar elas, né? Testam elas na ação, né? Quando elas tiverem que fazer uma ação para você, elas vão falhar. Tá bom? Deixa eu ver, o Rafa tá com a gente também, Rafa Costa, me colocou back da Fabi, me colocando aqui que ela falou, né, me fez me analisar bastante, tanto os meus ambientes quanto a minha coragem, obrigado. Isso. Lembrar que você tem dito em todas as lives, né, Zé, o inside e a dor, né, que pode falar um pouquinho disso, porque às vezes tem gente que não ouviu você falar nas outras. Às vezes, né, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente sempre tem duas coisas. A gente tem um insight, que é, puxa vida, não tinha pensado nisso dessa forma, né? Nossa, caiu uma ficha minha aqui, cara. Eu preciso cuidar dos meus ambientes. Nossa, eu já identifiquei quem é pastor, quem que é... São insights, né? E às vezes, são as dores, né? Puxa, eu estou sendo pastor na vida de alguém, então isso doeu em mim, né? Então a gente fala, se doeu, toma que é teu, né? Então procura melhorar também, porque é o que eu falo, se a gente não tem conhecimento, né, a gente não é capaz de mudar as coisas, né? Então muita gente passa a vida toda, parece uma coisa boba esse bate-papo que nós estamos falando aqui, mas
Tem gente que passa a vida toda sem um ambiente favorável, né? E não entende o porquê que é infeliz, porquê que tem medo, porquê que é ansioso, o porquê que tem depressão, o porquê que não é porquê que é incapaz, porquê que não é merecedor. Passa a vida toda, né? Então é um conhecimento pequeno de 5 minutos que faz você entender que para você, né, primeiro que todo mundo é mal e todo mundo é bom. A gente falou A última na live. última live. Só que as nossas maldades a gente quer esconder, né? Então a gente disfarça a nossa maldade. Transfere. Transfere. Quando você não gosta de alguém, você é capaz de abraçar e beijar aquela pessoa. Mas você não é capaz de falar para você mesmo ou para aquela pessoa que você não gosta dela. Aí está a coragem. E aí está o remédio. O remédio é amargo. Remédio, boa. O remédio sempre é amargo. Só que ele cura. Show de bola. Zé, estamos chegando às 9 da noite, como você costuma dizer que essa é cerca de 60 minutos. Aí fica à vontade. Só quero lembrar que você tem encerrado com uma boa mensagem e também puxando o convite do próximo encontro, né? O próximo encontro nosso, nós vamos falar de uma coisa muito legal. Nós vamos falar da criatividade e do condicionamento. Duas coisas que são antagônicas, né? E uma anula a outra. Né? E a gente vai tentar explicar a criatividade de uma forma científica. Esse insight que eu falo para vocês, né, é o processo final de criação que todos nós temos, tá? E a gente pode alimentar ele para ter insights super bacanas, né? Ou, se você não alimentar, você tem insights pobres, né? Pequenos insights que não vão transformar a sua vida. Você vai ver que isso não é uma questão de ser inteligente ou não ser inteligente, de ter talento ou não ter talento. Criatividade não é uma qualidade, né? É uma qualidade, mas é uma qualidade que você cultiva, tá bom? O Einstein não criou a relatividade só por estar se imaginando num trem na velocidade da luz. Longe disso. Para ele se imaginar num trem na velocidade da luz, ele teve que estudar muito, ele teve que se preparar, incubar muita coisa para, num instante de lampejo, ele ter um insight. O insight, que é o produto final da escolha, né? Então, você tem um insight, depois você já tem a escolha, porque o insight ele é tão poderoso que ele fala, já sei o que eu tenho que fazer. E aí você vai e escolhe. Né? Ele é um processo que você pode trabalhar dentro de você. Né? E esse processo tão importante, né, que faz a diferença na nossa vida, ele pode ser completamente inibido, anulado completamente pelo processo de condicionamento. Tá certo? Então são duas coisas que andam juntas, mas são antagônicas, né? Se uma está alta, a outra está baixa. Se uma está baixa, a outra está alta. Elas não se misturam. É igual água e óleo, tá bom? E você vai ver que as pessoas condicionadas, elas não evoluem. Elas vão parar no tempo. Né? E grandes fortunas, grandes negócios, grandes oportunidades, elas deixam de acontecer na sua vida só porque você tem essa qualidade condicionada da sua mente, que não te permite novas possibilidades. A gente vai ver essa na aula que vem aí, na live que vem, esse tema que é muito, muito. Beleza, Lucas? Beleza, Zé. Então, para você se despedir, primeiro eu agradeço aqui mais uma vez a sua presença, esse momento. Agradeço a presença de todos os colegas que estiveram aqui também. Hoje fomos 55 pessoas nessa sala. Espero que
tenham recebido uma boa mensagem, que tenham tido insights, que tenham tido também dores, que a dor faz parte da nossa evolução. Deixo o convite a todos para a nossa próxima segunda-feira. Lembro que esse encontro ele é livre para que vocês possam chamar familiares, amigos, colegas de trabalho. Enfim, a ideia é criarmos uma onda de conhecimento para nós conseguirmos evoluir, né? Lidarmos bem nesse nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Zezé. Pode ficar à vontade. Então é isso aí, pessoal. Cuide do seu ambiente e tenha coragem emocional, que as coisas vão melhorar, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para a vida de vocês, que vocês tenham uma excelente semana, né? E que tudo, vocês podem tudo, vocês são maravilhosos, não deixa ninguém falar, né, para vocês o que vocês devem, o que vocês são, o que vocês sentem, tá bom? Não aceitem rótulos, tá bom? Vocês são incríveis. Grande abraço e até segunda-feira. Beijão a todos. Valeu.